do 9 ao 10. Gálatas. Quem achou, diga amém. Não, nem todos acharam ainda, não encontraram. Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então o bem é uma semente, e se não houvermos desfalecido, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, é a minha tradução. Entretanto, eu tenho observado que a tradução de vocês é um pouco diferente. Talvez fale numa linguagem diferente, mas o sentido é o mesmo. Quando eu estava ali sentado e o pastor me passou o tema do sermão, eu estava pensando numa historinha que eu tenho num livro lá em casa, é quando tudo falha. Talvez você já tenha ouvido essa história antes. Se você ouviu, vai ouvir mais uma vez. E os que não ouviram, vai aprender, que eu senti bastante tocado com essa história. Diz, é uma história verídica, mas vou fugir de todos os detalhes para nós aproveitarmos o tempo. Um garoto, estudante de medicina nos Estados Unidos, não conseguia pagar as mensalidades da faculdade. E é comum no Brasil os professores escrever livros que são caríssimos de medicina e dar para o estudante vender. E as vendas, paga-se mensalidade. E o garoto saiu num sol muito quente, vendendo-se esses livros, bateu numa porta. Quando ele estava batendo naquela porta, bem pobrezinha, saiu uma moça, olhou fixamente nos olhos dele, depois que ele ofereceu, ela ouviu os argumentos de venda, um bom vendedor. Depois a jovem disse: olha, nós não tenho condição de comprar os seus livros, são muito caros. Eu vivo com a minha mãe, que é viúva, com uma pequena aposentadoria, uma ajuda de custo. Então nós não temos condição de comprar esses livros. E o sol era muito quente. E já era tarde, ele não tinha comido absolutamente nada. Não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha vendido nada. E quando então ele agradeceu ao jovem e virou as costas. Quando ele virou as costas, a moça disse o seguinte: olha, nós temos uma vaquinha no fundo que a gente tira leite todos os dias. O senhor não aceita um copo de leite fresco? Ah, aceito sim. Então ele bebeu aquele leite com bastante gosto. Aí entregou o copo para ela. E ela disse: o senhor aceita mais um copo de leite? Ele: aceito sim. Tomou um segundo copo de leite e agradeceu, foi-se embora. O tempo passou, irmãos, e ele não mais teve notícia daquela jovem. Ele estudou e daí já era diretor de um hospital, de um famoso hospital. Quando de repente, ele passando pelos corredores, tinha várias pessoas que estavam aguardando o quarto. Quando ele olhou, ali tinha um rosto bastante familiar, que ele não conseguia exatamente lembrar quem era aquele rosto. De repente ele foi para a sua sala, lembrou, e já pediu que colocasse aquela jovem num quarto, ministrou todos os medicamentos, o tratamento necessário, e até chegou no dia que ela recebeu alta. Quando a enfermeira foi dar a alta para ela, pegou a listagem de medicamentos que tinha sido ministrado, começou a ler um por um. Quando começou a ler, a jovem virou para o canto do quarto e começou a chorar. Chorava e disse: não, por que você não deixar eu morrer? Eu não tenho condição de pagar essa dívida. E a enfermeira: não, querida, ouça até o fim. E terminou a leitura e a jovem chorava desesperadamente. Ela falou: calma, só um pouquinho. Aí ela: preste atenção, o que o doutor escreveu aqui no final. E aí estava escrito no final: pago todas as suas despesas pelos 2 copos de leite. Irmãos, a igreja de Cristo tem o DNA de Deus. Nós temos que fazer o bem. O mundo vai nos reconhecer pelo bem. Se nós vivermos como alguns do nosso grupo Irmandade lá de São Paulo, chega na igreja, por exemplo, com a cara que chupou 1 tonelada de limão misturada com vinagre, aí é que torna tudo complicado. Eu senti na pele
porque o amor de muitos, quando a minha mãe faleceu, eu cheguei a ficar 40 dias só dentro de casa cuidando do meu pai, e quando saí, sentei na calçada, tem uma igreja no mesmo quarteirão, o senhor vai ver, é no mesmo quarteirão de casa, só que eu nunca, nos 3 anos, nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhum zap, e os pastores lá ficam o dia inteiro no zap, zapando, sabe, e não mandou nenhum zap, pastor. E o engraçado é que ele achou que eu estava desviadaço, ele disse assim, olha, ô desviado, você não, ainda disse assim, que audácia, o senhor não vai na igreja não, o lugar de crente é na igreja, viu? Desviou de vez, ainda falaram para mim. Eu pensei, que audácia, né? Eu estou para lá de presente no altar de Cristo, amando Deus mais que nunca, fazendo a obra do Senhor e cuidando, tendo o maior privilégio que é cuidar dos pais, porque a igreja, nós temos que ter o DNA de Cristo, queridos. E Paulo diz, não cansamos de fazer o bem. O mundo só nos reconhece pelas nossas atitudes. Se não tivermos uma atitude de bondade, de estender uma mão amiga, para quê? Pregar? Não tem jeito, irmãos. As pessoas vão dizer, não é esse o cristão? Não é ele? Mas cadê? Fica uma coisa inócua, vazia, sem sentido. Qual é o maior desejo do homem, pastor Marcos? Quando eu pergunto para os meus alunos, qual é o maior desejo seu? Então eles falam um monte de coisa. Aí eu resumo a pergunta e pergunto a seguinte coisa: quem você mais ama em cima dessa terra? E eles logo falam, minha mãe. Eu amo meu pai. Quem eu mais amo? Minha avó. Quem eu amo? Eita. Mas quem nós mais amamos em cima dessa terra? Igreja, você parou para pensar nisso? Quem é que você mais ama? Alguns de vocês poderão dizer, meu pai, minha mãe. Não, gente, segundo a psicologia moderna, o que é a pessoa que nós mais amamos somos nós mesmos. E Jesus até diz, se você amar o teu próximo como a ti mesmo. Só a partir do primeiro princípio, do amor que nós tivermos conosco, é que conseguiríamos amar nosso próximo. Agora você fala, não amo tanto a mim, mas como manifestamos? Talvez você nem percebe. Quando vestimos uma roupa, compramos um perfume, cuidamos do nosso penteado, do nosso cabelo, por exemplo. Eu rapei o meu cabelo hoje à tarde para me ficar bem assim, bonito, elegante para vocês. Está pregando a palavra de Deus assim, bonito, careca, né? Rapei minha cabeça e ainda fui na sua casa perguntar como o meu cabelo estava sido rapado atrás. Foi ou não foi? Muito bonito. Olha só, então, por que eu quero rapar minha cabeça para ficar elegante? Porque eu me amo, irmãos. Peguei minhas camisas lá hoje na mala, tão amarrotadinha, e falei, minha irmã, empresta o ferro para mim passar. A irmã tão bondosa, não, eu passo para você. Fiquei constrangido porque a gente viaja. Ela foi a primeira pessoa que passou minha camisa hoje. Primeira pessoa que passou minhas camisas. Eu sempre passo, eu sempre lavo, eu sempre arrumo minhas coisinhas. Irmãos, então nós, amando a nós mesmos, conseguimos amar o próximo. Mas qual é o desejo do próximo? O que vocês pensam? Qual é o maior desejo do ser humano agora? Sentir ser amado. O maior desejo do ser humano é sentir ser amado. Mas de que forma podemos amar o nosso próximo? Dando um presentaço, um carro, alguma coisa? Nem sempre, gente. Às vezes uma mera atitude de ouvir, de eu emprestar os ouvidos para uma pessoa, já alivia as dores, a angústia, ela já sente bem, e ainda por cima, ela passa a gostar da gente. Você quer comprar as pessoas para si, ou seja, conquistar a pessoa para si? Empresta o ouvido. Quer manipular as pessoas, gente? Empresta o ouvido. Mas, gente, cá entre nós, o que nós mais gostamos de fazer é falar. Eu, por exemplo, falo demais. Sabe por que eu falo demais? Porque eu tenho 9 irmãos, eles não falam. Então eu falo pelos 8, né? Nós somos em 9, eu falo pelos 8. Então eu gosto de falar muito. Mas nós temos que ouvir. E ouvir a psicologia fala com o terceiro ouvido. O que
que é o terceiro ouvido? É você se entregar a ouvir o próximo, é você sentar com o idoso, ouvir a história do idoso, é você estar atento, é você mandar uma mensaginha, é você bater na porta para tomar um café, me convidei a tomar um café na sua casa. Isso já é, gente, uma forma de você fazer o bem. Não precisa estar, às vezes, sacrificando tanto, mas uma simples atitude dessa faz uma grande diferença. No tópico 2 do sermão, vença o mal com o bem. Gente, o que não falta no século 21 são pessoas egoístas, pessoas que se autovalorizam, se auto-endeusa, que coloca o eu em primeiro lugar. Eu quero, eu posso, em tudo é ela, eu. Coloca no trono, não, Deus praticamente não existe. Então então coloca o eu em primeiro lugar. Ela não consegue dar espaço para mais ninguém, porque ela é uma pessoa egoísta. E para essas pessoas, Paulo nos diz, vamos vencer o mal com o bem, porque não falta, gente, pessoas para passar rasteira na gente. Todos os dias a gente leva rasteirada, todo dia a gente leva bolacha. Do que vocês falam isso? Os italianos falam de schiaffo. Todo dia levamos tapa na cara, tapão na cara. Os italianos dizem, todos os giornos levamos schiaffo, né? Levam um tapa na cara. Então, levamos tapa na cara todos os dias. Qual que é o nosso desejo humano? Pastor, Marcos, Rony, qual que é o nosso desejo humano? É concentrar toda a nossa força, dar de esquerda, de baixo para cima e deixar o camarada até virar uma piroleta. Esse é o desejo. Aí a gente olha para o céu, prende o fôlego, olha para o céu e lembra, eu não sou igual a ele. Deus me fez diferente. Deus me comprou, a simbologia aí. Não vou morar no céu. Eu tenho moradas eternas. Se eu fizer igual a ele, eu estou rebaixando ao mesmo nível. Então vou vencer o mal com o bem. Até uma historinha que ilustra muito bem, duas. Por exemplo, fui convidado a pregar em São Sebastião, São Paulo. Não vou falar, você está filmando? Se estiver filmando, não vou falar o local. E resultado, 9h30 da manhã, eu com uma câmera fotográfica, com a minha roupa bem farofeira mesmo, cheia de bolso, me sentindo feliz, pregar a palavra. Combinamos que a pessoa só ia me pagar só a passagem de ônibus, mais nada, e com a máquina fotográfica. O ladrão chega com uma bruta peixeira na minha garganta, ou a máquina ou a vida. O que eu ia fazer? A máquina, né? E a máquina que eu usava para a missão. Cheguei e fiquei muito chateado com aquilo. Preguei, mas eu preguei, e Deus derramou o Espírito Santo. Depois da pregação, aí o rapaz elogiou o filho dele, que estava no último ano de direito. Passou para a igreja, meu filho é o melhor, meu filho é o maior, meu filho é o grande. Será que é Jesus Cristo? Né? Que o filho dele era tanta coisa que eu fiquei preocupado. Sentei, entreguei a mensagem, e aí o jovem chegou para mim, olhou para mim assim, de alto a baixo, com uma cara que eu era Jesus Cristo. Nossa, o jovem olhou para mim com os dois olhos desse tamanho e falou assim, pastor, você nem imagina o quanto meu pai gostou do senhor, te amou. Eu falei, nossa, e ele vai te abençoar. Eu falei, glória a Deus, minha câmera, Deus ouviu minhas orações, o homem vai me dar minha câmera de volta, vai me dar uma oferta, eu vou comprar a câmera, que é a que eu uso para a missão. Aí eu pensei, em fração de segundo pensei. Aí o irmão falou assim, ele gostou tanto do senhor, que o senhor acabou aqui, desce lá embaixo, eu pode comer uma coxinha ou uma esfirra. Uma coxinha ou uma esfirra? Sim, o senhor pode comer uma coxinha ou uma esfirra. Se tiver quibe, o senhor pode pegar ou quibe também. Então o senhor escolhe um dos três que o senhor quer comer. Eu pensei, mas não falei, que a gente tem que pensar e não falar. Aí o pastor, feliz da vida,
pegou o microfone e encheu o peito de ar. E de igreja, quem gostou do pastor José Messias? Todo mundo gostou. Quem quer o pastor José Messias? Todo mundo. Aí virou para mim e falou: pastor José Messias, a igreja gostou do senhor. Não como salgado sozinho, toma um copo de suco. Hã? Minha máquina. Irmãos, sabe o que aconteceu? No outro dia eu fui embora para casa. Eu não resisti à tentação, irmã. Não resisti, achei que foi que provocação, sair de São Paulo, ir para o litoral, 4 horas e pouco, num ônibus para comer uma coxinha, sendo que na minha cidade tem muitas coxinhas. Eu podia mandar aquelas irmãs abençoadas que faz coxinha, fazer uma panela de coxinha, alguma coisa assim, e tomar até 1 litro de Coca-Cola em vez de um copo, né? Irmãos, olha só a situação. Então venceu o mal com o bem. Aí um colega, eu lembrei de uma historinha, que a jovem tinha uma mulher que nunca gostava de ninguém, para ela todo mundo era ruim. Assim, 15 para as 9, né, pastor? Aí todo mundo, a mulher odiava Deus e o mundo. Até que um dia mudou uma vizinha para perto da fazenda dela, mais do que depressa ela chamou a empregada e falou: olha, aqui perto de nós tem uma languesgoia, ou tem uma chata, uma fofoqueira, uma antipática, acabou de mudar na fazenda tal. Vamos botar ela para correr daqui, que aqui não tem espaço para gente que não presta. Nossa, a empregada ficou ouvindo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um alô para ela, que quem manda aqui é nós. Pega um cesto, enche de porcaria, de fruta podre, enche de tudo que é ruim e leva lá para a mulher. E a empregada, coitada, encheu de frutas podres, levou lá, cobriu com um paninho, levou, entregou amando. E pegou, entregou: foi a fulana tal que manda para você. A patroa disse: querida, entra. Não, entra meu bem, entra para dentro. Não, queria mais aqui virar um calango, uma formiga, entrar no primeiro buraco que encontrasse na frente. A empregada entra, aí já chamou a empregada dela e disse: olha, vai, vem cá, faça comida, faça o lanchinho. Fez a comidinha, pegou aquelas frutas podres, jogou lá no lixo, pegou o mesmo cesto, olha, aquele monte de cravos, pega aquele monte de flores e põe nessa cesta. Enquanto isso estava lá na sala, tic, lá com a outra. Gente, que mulheres falam demais, não é? Pastor falou que mulheres falam demais. Vai uma dica para vocês, mulheres. As mulheres têm necessidade de falar 11.000 palavras por dia. É muita gente. Não há ouvido que aguenta isso. Brinquei. E os homens, quantas palavras, Acla? Os homens têm que falar necessidade entre 8.000 por dia. O homem falou no máximo 8.000, 6.000, 5.000, está ótimo. Agora as mulheres não, quer falar muito. Olha, 11.000. E se ela vai falar com o marido dela, o marido não gosta de ouvir, o marido começa a correr, o que a mulher fala? Ele não gosta de mim, ele mudou. Quando a gente namorava, ele não era assim. Gente, aí começa um problema. E essas mulheres conversavam, enquanto a outra fez o comidaço lá, fez um banquete. Ao ir almoçar, eles já até esqueceram o tempo. E aí na hora de ir embora, pegou aquela cesta com a mesma toalha por cima e um envelope, e levou de volta. Quando levou de volta, o que essa madame esperava? Que a outra tinha mandado um presente ainda pior. Ficou assustada. Abriu a cesta. Quando abriu a cesta, estava aquele monte de cravos, crisântemos, rosas, aquela coisa bonita. Aí ela ficou muito nervosa. E quando ela ficou nervosa, tinha um envelope. Ela abriu aquele envelope, está escrito: cada um dá o que tem. Gente, que é tapa melhor na cara, cada um dá o que tem. Eu estava numa situação boa lá em Londres, eu até contei para a irmã, a tua esposa, a irmã Stil, que eu fui expulso de uma casa, de um pastor. Eu fiz maldade? Não fiz nada de errado, simplesmente eu tinha sido assaltado em Londres, roubaram. Enquanto houve a investigação, o banco me devolveu. Ainda me devolveu com 30% de multa, de que lá aqui não devolve, olha, quando devolve o principal, lá ainda devolveu com 30%. Mas eu falei: eu fui assaltado e o banco pediu um prazo, pastor. Eu vou pagar o aluguel para o senhor. Quando eu cheguei em casa, ele ouviu, não falou nada. Quando eu cheguei em casa, ele tinha alugado o quarto para outra pessoa. E me pôs na rua, gente.
e eu não tinha para onde ir. Liguei para um colega, fiz a mudança de sacola de um lado para o outro. O tempo passou, o mundo deu volta, e eu cheguei no Brasil, estava já tranquilo. Aí ele já estava numa chácara bem bacana. Aí ele ligou: Messias, posso ir na sua casa? Claro que pode. Chegou na minha casa, a primeira coisa que eu fiz, levar para uma casa que eu tinha fora. Aí dei roupa para ele, uns bermudão, lá do meu sobrinho. Ele ficou a tarde toda na beira da piscina, nadou, o moleque dele aprontou, que ele tem um moleque muito danado, terrível, menino. Jogou sujeira lá dentro, quando não tinha mais sujeira, jogou até uma bicicleta velha lá dentro. E eu, nervoso, mas quando ele foi embora, ficou 3 dias em casa. Foi embora, e eu falei, aí que caiu minha ficha. Eu dei o troco para ele com luvas de pelica. Eu tinha até esquecido que ele me pôs para fora de casa. Tá até gostoso, pratiquei o bem, a atitude. Então, gente, praticar bondade, a igreja tem o DNA de Cristo. E para resumir, quando você, olha só o texto, 1, 2, 4, 5 páginas o sermão. Foi o senhor que deu 5 páginas para mim pregar para vocês. Vou desobedecer o pastor, ele falou que era para a gente ficar falando, porque eu gosto de falar. Ele estava me homenageando, deixando eu falar à vontade. Foi isso que ele falou para mim. Mas vou desobedecer o pastor. Vamos então resumir. Resumindo, gente, quando nós fazemos o bem e vemos as pessoas absorvendo aquilo que nós fazemos, nós sentimos melhor, sentimos mais abençoados, mais altruísta, mais experiente, mais confortado, mais desejoso, mais líder. Então, fazer o bem, nós abençoamos e somos abençoados. E ainda mais que somos abençoados nessa vida, somos abençoados na vida vindoura, e ainda mais a vida nossa é um campo enorme. Cada atitude que nós fazemos é uma semente que cai no nosso campo. E se fizermos coisa ruim, vamos colher o quê? Se você plantou espinho, vai colher abóbora, vai colher espinho. Se você plantou caju, vai colher melancia? Não, vai colher caju. Se você plantou algo ruim, vai colher algo ruim, gente. E todas as nossas atitudes, vamos receber a recompensa aqui na terra. E lá no céu, 100 vezes mais. E Deus, que tem os seus anjos, que são os melhores escrivões, cada atitude que você faz, o escrivão anota. Por exemplo, o senhor foi muito bondoso comigo, tanto que o senhor entrou no meu coração, e nós até fizemos um pacto, eu e ele. Vou levar o livro dele embora comigo, e nunca mais ele vai ver. Então, ele vai buscar, em troca, ele vai ter que ir lá em São Paulo buscar o livro. Já está lá na minha mala trancado. Então, gente, olha, cada atitude nossa, fui abençoado por vocês. Ele me levou na quiçaça cheio de espinho, fiquei todo cheio de espinho. Isso não é atitude bondosa, não, é ruim. Eu fui na Caatinga, nós fomos ver represas vazias com ele. Você me levou para as lagartixas, ficar pulando em cima de mim lá na montanha. Você me deu um pau para matar a lagartixa, foi ou não foi? Foi, tá aí, ele está confessando. E resultado, o senhor me levou para a praia para o bicho morder. 3, ficou no livro anotado. E os anjos de Deus, gente, eles anotam tudo. Chegar lá no céu, naquele grande dia da ceia do Senhor, vai se abrir os livros e será o momento da recompensa que você vai receber de Deus por aquilo que você fez em prol do seu próximo, as suas atitudes, o seu carinho, a sua bondade. Ainda que seja um copo de água, você vai receber galardão por isso. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que se nós não desfalecermos, ou seja, não desistirmos de fazer o bem, nós vamos colher, né? Então tudo que é ligado à vida espiritual, até a salvação, depende da continuidade daquilo que você já está fazendo. Se
se você for fiel, Jesus falou, até o fim você vai ser salvo. Se você continuar